Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Efésios. Na verdade, tem tantos assuntos que eu gosto de compartilhar com vocês, né? Mas eu vou nesse de momento, né, que está acontecendo isso, e isso vem sendo confirmado por vários homens de Deus que eu tenho assistido. Falar um pouquinho, eu quero que você entenda sobre isso que a gente desenhou, na verdade, Fábrica dos Sonhos de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mas abre a tua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero ler o verso número 10. E, obviamente, aqui tem todo um contexto, né? O apóstolo Paulo, deixa eu começar nesse contexto, ele começa a falar sobre uma herança. Você lê no primeiro capítulo lá, sobre que desde a fundação do mundo, Deus já havia feito esse plano perfeito, desse resgate pelo amor de Deus, né? Na nossa vida, qual o Rafa falou, de nós sermos transformados, gente. E aí, aqui vai explicando sobre a herança que a gente tem do Espírito Santo habitar em nós, a condição de sermos corpo de Cristo, de nós estarmos numa posição de autoridade, né? Onde todo principado e potestade está debaixo dos nossos pés. Uma coisa tremenda, o capítulo 1 e o capítulo 2 falam sobre essa herança fantástica. Aí o apóstolo Paulo inicia no capítulo 2, dizendo lá, e ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, como está escrito aqui, que, na verdade, nós tínhamos uma natureza que nos atrelava ao inferno. E nós fomos libertos. Esse capítulo é a prova viva do amor de Deus, nesse conteúdo de sermos completamente livres. Nós temos uma natureza, quando você olhar no espelho hoje de manhã, quando você for para casa, ou todos os dias, você tem que olhar para você como um ser espiritual livre. Se você é uma nova criatura, você é um ser espiritual livre. Nós fomos libertos. E com isso tem uma baita de uma herança em cima disso. Nós nos tornamos, como está escrito aqui, corpo de Cristo, igreja. Meu Deus, Ele é a cabeça, nós somos o corpo, imagina. E a autoridade que Ele nos deu. E depois ele vem falando sobre isso aqui, olha, vamos dar uma lidinha, agora no capítulo 2, antes de ir para o 10, e diz assim, ó, no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, gente, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura e eu também, nós estamos em Cristo Jesus, inseridos nele. Como disse aqui no primeiro capítulo, ele é a cabeça e nós somos o quê? Somos o corpo. Então está escrito assim, ó, para mostrar, no verso 7, olha que legal, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mim é um dos capítulos mais maravilhosos. O capítulo 2 de Efésios, juntando com o primeiro, meu Deus. Agora veja, pela graça nós fomos salvos. Mediante o quê? A nossa fé, o nosso posicionamento. Nós cremos nessa obra, nós fomos transformados. E isso não vem da gente, é um dom de Deus, não é por obras, não é por mérito humano, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, porque todos nós carecíamos da glória de Deus, Paulo fala isso em Romanos, nós estávamos perdidos numa natureza, independente se eu sou bonzinho ou malzinho, não tem nada a ver. Ok? E Ele nos resgatou. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No verso número 10 está escrito, pois somos feitura dEle, fomos criados em Cristo Jesus. E o que está escrito agora aí? Seria legal você grifar. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é um dos versos mais poderosos, gente, porque isso precisa ser ensinado para a igreja o mais rápido possível, sempre aquele que se torna nova criatura, aprender, e nós não vivemos mais o nosso propósito, nós vivemos o propósito de Deus. Eu queria que você entendesse isso nessa noite, porque é isso que causa um confronto muito grande no dia a dia da vida da igreja, ou de nós vivermos, porque a gente precisa separar. Quando Paulo lhe diz lá assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é porque a mistura era tão grande, gente, tão poderosa,
Ele aprendeu e entendeu que nós agora vivemos um propósito que está determinado para nós. O grande segredo da nossa jornada em Cristo, uma vez que nós fomos libertos como novas criaturas, é aprender a viver o propósito dele. É como está escrito lá, aprender, Paulo também fala em Efésios para frente, a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável, experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Isso é muito importante. Então, falando sobre um pouquinho sobre propósito, eu quero te mostrar aqui pelo menos o exemplo de 2 homens que se encontraram com aquilo que Deus havia anunciado para eles, né? Deus chegou para trazer uma proposta para eles. E o que é incrível, gente, que é o seguinte, a proposta de Deus, quando entra no teu coração, ela passa a ser a sua. Aleluia. Eu vou repetir isso. A proposta dele, quando chega no teu coração, ela passa a ser a sua. É por isso que eu e você, essa é a frase, nós nos tornamos a fábrica dos sonhos de Deus. Às vezes a gente não entende e acha que Deus ele tem algumas coisas como propósito que estão separadas da nossa vontade. Não é assim que funciona. O que Ele tem para mim é superior, é infinitamente melhor do que eu posso imaginar e criar para mim. Você crê nisso ou não? Pode crer que é verdade. Então, a gente passa a ser isso, porque o coração dele entra dentro do meu, como está lá em 1 Coríntios, eu amo essa passagem, no capítulo 6, pode abrir lá, por favor. 1 Coríntios 6, 17, diz que aquele que se une ao Senhor se torna, gente, um só espírito com Ele. Veja só, não são 2, se torna um só espírito com Ele. Eu passo a ter o coração dele em mim, eu sou um ser pensante, ele também é. A vontade dele e o propósito dele passa a ser o meu. É impressionante. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas na minha jornada cristã, logo no início, quando eu me converti, em 2 anos da minha vida, eu já tinha um download do céu, tudo que estava no meu coração sobre a vontade dele para a minha vida. Eu nunca fui um cara confuso em relação à vontade de Deus para a minha vida. Porque se você caminha com Ele, você anda com Ele, você vai perceber isso nítido no teu coração. Isso tem a ver em todas as áreas da tua vida. Você sabe porque sabe que é assim, é dessa maneira, é aqui, você tem responsabilidade disso, daquilo outro e tal. Ele vai colocando coisas no teu coração, ele vai trazendo uma lucidez, vamos dizer assim, uma claridade tamanha de você compreender o seu papel, por exemplo, como mulher, dentro da sua casa, como mãe, como filha, papel como pai, como esposo, como responsável, trabalhador, em relação ao trabalho, em relação a tudo na nossa vida. É impressionante. Isso é maravilhoso, porque gera um descanso muito grande. Eu sou a fábrica, mas os sonhos são dele. Aí eu pergunto, vem cá, tem como funcionar os sonhos de Deus sem a fábrica? Não, isso que eu estou conversando com vocês é muito poderoso. Eu comecei a gravar uma série sobre isso, ainda não terminei. Eu tenho várias coisas para falar. Mas o que é incrível é isso, que Deus ele não pode fazer nada que Ele tem vontade, desejo, que é absurdamente grande e maravilhoso para a sua vida e para a minha, se nós não colaborarmos. E se não tivermos a sensibilidade de reconhecer que Ele vai trabalhando tudo isso dentro de onde? Do lado de fora. Não, dentro do seu próprio coração e do meu. Então, assim, a gente vai aprendendo, quanto mais a gente busca Ele, a gente vai aprendendo a andar com Ele, a gente vai discernindo coisas que acontecem dentro da gente. Eu faço encontros de lideranças e muitas vezes eu falo isso para o pessoal. Gente, olha só, não procure o que Deus está querendo da tua vida do lado de fora, que você não vai achar. Você vai achar o que Deus quer para a tua vida dentro de você. E no momento que você descobrir, você agora tem que aprender a proteger, você tem que aprender a guardar, proteger, e você tem que aprender a se movimentar segundo o movimento dele. Não é uma movimentação minha, vou para lá, vou para cá, vou fazer isso, aquilo, outro, não. Isso tudo a gente aprende. Então, a gente vai protegendo, a gente vai valorizando, porque as coisas que acontecem dentro de você, ninguém vai valorizar. Mas eu preciso aprender a valorizar,
Porque o meu coração, ele é a fábrica dos sonhos de Deus. O que Deus está fazendo sobre a face da terra, gente, Ele faz por causa de um coração, de uma pessoa. Os dons ministeriais que Deus trabalha em pessoas, porque é Ele que põe no coração. É Ele que distribui os dons, mas isso independente dos dons ministeriais, para cada ser humano sobre a face da terra, há um propósito de você estar vivo. E a gente muitas vezes cai nessa cilada desse mundão, eu não sei porque que eu vivo, eu não sei porque que eu estou aqui, tal, a minha vida, é isso aí, é tanta confusão, é tanta dificuldade. A igreja não pode ficar perdida, ela não está perdida, a igreja foi achada. Gente, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos dentro dEle, e dentro dEle tudo é descortinado à medida que a gente busca. Então, nunca tive um problema, apesar de eu encontrar Jesus em 2 anos, praticamente eu estava no final da faculdade, eu estava para casar com a Deise, eu já tinha tudo no meu coração a respeito da proposta dele para mim. Então, eu fui vivendo a minha jornada profissional, trabalhando, criando meus filhos e tal, guardando e protegendo aquilo que eu já sabia que estava dentro de mim. Eu posso te dizer aqui que eu nunca fui um cara perdido. Porque uma vez que você encontra Jesus, você não fica mais perdido, cara. Você foi achado por Ele, agora as coisas são claras. Faz sentido, porque eu tenho essa casa, porque eu sou responsável pela casa, porque eu tenho um trabalho. Quem está vivo, diga amém. Porque nós estamos vivendo dias, como o Rafa falou, de muita confusão, gente. Onde as pessoas estão perdidas até na sua identidade. Esse é o primeiro resgate que Deus faz na nossa vida, quando Ele encontra conosco, é nos dar uma identidade. Eu tenho uma identidade muito bem definida em Cristo Jesus, e você também. Porque agora a gente volta ao padrão da origem, ao padrão onde tudo tem propósito. Se você é louro, você tem propósito. Se você é careca, não vou dizer que é careca, não. Se você é barrigudo, não. Se você é porque tem propósito, gente. Nada é fora do propósito. Fora de Deus, bagunça, caos. Em Cristo Jesus, tudo tem propósito. Eu quero te falar, você está sobre a face da terra porque Deus determinou. Aleluia. Eu posso não entender hoje com a minha mente, ou no momento que eu estou vivendo, mas busque a presença dEle, comece a andar com Ele e você vai entender tudinho. Então, eu não cheguei nessa época, depois de praticamente 6.000 anos da existência do homem sobre a face da terra, eu não cheguei aqui porque eu caí. Sim, foi mal. Quando vi, nasci. E quantos questionamentos ainda existem a respeito disso, né? Pastor, não sei por que eu nasci. Não, isso é um questionamento muito humano, muito pequeno para entender. E é óbvio que nós aqui, cada um de nós vem de muitas situações, e uma boa parte delas desagradáveis, de muitas situações que marcam a nossa vida de maneira negativa. Mas eu quero te falar que quando você encontra com Jesus, cara, você é curado, cara. Você é curado porque a gente vai para o padrão, a gente vai lá para a origem de tudo, né, o propósito. Só para entender como isso é importante, de nada adiantaria, escuta o que eu quero te falar nessa noite, salvação sem propósito. Deus te salvou só por te salvar? Não, eu quero que você responda. Ele aqui está respondendo tudo que ele já sabe. Não. É impressionante, mas Ele nos salvou por causa de um propósito. Ele nos salvou por causa de um propósito de antemão já preparado, antes da fundação do mundo, antes mesmo que eu viesse para esse mundo decaído e nascesse nesse mundo ainda decaído com essa natureza. O meu propósito já estava determinado no céu. Assim como Jesus. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a luz, para resgatar os que estavam perdidos. Gálatas 4, capítulo 4. Que plenitude do tempo é essa? Na plenitude antes da fundação do mundo. Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Isso dá nó no nosso neurônio. Mas, graças a Deus, não é para o nosso neurônio dizer amém, né? É para nós crermos.
Então, se você está hoje em Cristo Jesus, eu quero te falar, tem um propósito, por que você está vivo. Tem um propósito maior, muito mais maravilhoso que você possa imaginar, nem eu. Maravilhoso, perfeito. Daí, então, a gente entender que Paulo vem falando tudo isso, né? Ele, juntamente com ele, nos ressuscitou e tal, nos transformou, assentado em lugares celestiais. E no verso 10 ele diz, nós fomos criados, gente, em Cristo Jesus para um propósito, as boas obras que Ele determinou que nós andássemos nela. Isso precisa ser ensinado para a igreja rapidamente. Por quê? Porque a gente vem de um conteúdo de sobrevivência, tentando fazer, indo para lá, para cá, com os mais variados propósitos meramente humanos, mas afastados do coração de Deus. Aí não funciona. É por isso que é uma boa parte de crente frustrado, porque tenta viver uma jornada porque quer e determina, aleluia. Está condensando. Tem que te... Pode desligar até um pouquinho, Rafa. Então, a pessoa tenta viver uma jornada porque simplesmente criou ali o seu propósito. Mas se eu estou em Cristo Jesus e você caminha com Ele, até mesmo no seu trabalho Ele te mostra as coisas. Até mesmo na tua jornada diária com a tua família, Ele te mostra coisas. É impressionante. Ele te mostra por onde caminhar, por onde andar. Ele te mostra uma decisão que você precisa tomar. Que alguém diga aleluia. Ô, pastor, o que é isso? É exatamente isso. É como se ele se derramasse dentro de você e você entende por dentro qual é o seu papel como pai, como mãe, como trabalhador, como servir na igreja, até mesmo descobrir. Eu jamais poderia imaginar que eu tivesse uma chamada para ser um pastor de igreja, eu não era nem crente. E um dia me convidaram para ir à igreja. Eu falei, igreja de crente eu não vou. E tal, mas minha mãe me ensinou a ser educada. A pessoa tanto me convidou, que um dia eu falei, pô, eu estou sendo indelicado com a pessoa, eu vou para a igreja. Quando cheguei lá, me surpreendi, porque a minha cabeça era uma cabeça de um preconceito muito grande contra os protestantes. Beleza, então aquilo ali, eu fui simplesmente me abrindo para aquilo ali e tal, e de repente, uma determinada tarde lá no encontro, eu tive um encontro com Jesus fantástico, a minha vida mudou, eu comecei a caminhar com Ele, ler a Bíblia, aquela paixão, aquela, meu Deus, o que é isso e tal, um estudante de faculdade, estava terminando a faculdade de medicina, em 2 anos da minha vida eu já sabia tudo que Ele queria comigo. É brincadeira. Ô, pastor, estou precisando de uma dessa aí. Está querendo saber o que Deus tem para você hoje? Começa a caminhar com Ele rapidinho, você vai saber tudo na tua vida. Isso gera uma coisa muito legal no nosso coração, segurança, certeza. Certeza de como, pastor? Não tem nada na tua frente, é exatamente aqui dentro. Tem algo que está dentro de mim e não tem como tirar. Isso é fantástico. A tua segurança não está do lado de fora, gente, porque as coisas mudam. Pode estar legal hoje, amanhã está ruim. Mas dentro de você, se você caminha com Ele, você entende que você é a fábrica dos sonhos dEle, e você é a proposta dEle sobre a face da terra, para realizar a ordem dEle, porque Ele é o Senhor do universo. Tudo gira ao redor dEle. Sentado num trono, todos servem, os seres celestiais servem à sua vontade. Por que nós seríamos diferentes? Muitas vezes isso não encaixa no nosso pensamento, porque a gente tem uma ideia de que o que a gente pensa para nós é melhor. Não, nós fomos aqueles que saímos dessa ordem. Perdemos o melhor. Nós ficamos à mercê de nós mesmos, naquilo que a gente acha que é bom para nós. Eu acho incrível essa passagem. Você pode ir comigo no livro de Provérbios, capítulo 14? Alguém está me entendendo um pouquinho nessa noite? Eu quero que você olhe bem para esse desenho. Eu não sei nem se eu vou sair desse desenho, mas eu quero que você entenda que é isso aí, ó. Aquilo ali, ó, lá em cima, é o teu coração. Então, você é a fábrica dos sonhos de Deus.
Mas Provérbios 14, no verso número 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final dá caminhos de morte, dá em caminhos de morte. Qual é a segurança e a certeza que eu tenho de caminhar segundo a minha proposta? Qual é a segurança? A segurança que eu acredito que pode dar certo, ou que vai dar certo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando nessa noite? Ok? Você não tem uma garantia de 100% que é esse o caminho, é isso dará certo, porque não está escrito isso. De um modo geral, é isso. A proposta do ser humano sem Deus é uma proposta vazia, ela é ilusória, porque ela está desalinhada da proposta dele. E tudo que estiver fora da proposta dele não funciona, não tem vida, não tem prazer, não tem alegria, não tem descanso, não tem paz. Meu Deus, gente, é assim mesmo. Tudo isso vem dele. Então aqui está escrito que tem caminhos que parecem do homem, não, isso aqui mesmo, eu vou mandar ver dessa maneira que eu penso, que eu acho e tal, mas está escrito que no final, um caminho mal sucedido. Não que o ser humano tenha desejo de ser mal sucedido, porque ele tem desejo de ser bem sucedido, mas a parte de Deus não vai funcionar. É por isso que nós estamos em Cristo Jesus, e o coração dele passou a ser o meu. Não tem como eu arrancar, gente, sabe, o Espírito Santo, a pessoa de Deus habita em você. Você foi mixado com ele, é isso. Vai tomar um milkshake e você vai lembrar disso, meu irmão, faz um milkshake aí. Meu Deus, é isso aí mesmo, olha lá. Ele está batendo lá, ó. Nós nos tornamos um só coração com ele, um só espírito. Eu entendi muito bem isso, quando a minha vida foi transformada, eu entreguei minha vida, eu tive um encontro com Jesus, eu entendi muito bem. Sem problema nenhum, trabalhei na minha profissão tantos anos, mas eu sabia que eu tinha uma proposta que ele falou para mim, você vai tomar conta da minha igreja. Eu me lembro disso quando ele me deu essa palavra aqui, deixa eu mostrar para vocês, é interessante, porque Deus ele vai te falando tudo, rapaz. Isaías, vá no livro de Isaías, um pouquinho para frente. Espera aí que eu tenho que achar. 49. Aí você vê como é que são as coisas, né? No capítulo 49, no meio do verso, eu tomei posse disso que Deus falou comigo. Ele disse assim, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, e fez menção do meu nome. Aí, anos depois, muitos anos depois, muitos anos depois, a minha mãe já estava mais velhinha, ela disse para mim que tinha algo de especial de Deus na minha vida. Ela nunca tinha me contado, eu ia para a igreja com ela e tal, beleza, eu sempre gostei daquele ambiente e tal, mas até aí, nada. Era algo que ela sabia que existia. Então, Deus confirmou isso no meu coração, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu, protegeu. É exatamente isso. E depois fez assim, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, é Israel, por quem hei de ser glorificado. Beleza, eu entendi, eu tinha 24 anos, 25 anos de idade, um pouquinho mais à frente, casei com a Deise e tal. Já sabia tudinho. Por causa disso aí, ó. Então, quero te mostrar que a proposta de Deus, eu queria que você entendesse isso, ela é infinitamente maior, mais linda e perfeita do que você possa imaginar. Para você em todas as áreas. O desejo de Deus, gente, isso é bíblico.
Acho que tem um verso aqui que eu coloquei, que eu gosto de usar, porque eu quero te falar como Deus ele é. Ele não pode mudar o que ele é. Vai ou não vai? Vai, foi, não. Jeremias capítulo 29, só para você entender o contexto. O livro de Jeremias é o livro do profeta, dizendo sempre para o pessoal, gente, vai dar errado, vai dar ruim. Vocês estão afastados de Deus. E é uma mensagem assim, era para todo mundo, para o sacerdote, para o rei, para todo mundo que estava desviado do caminho, né? De entender a proposta de Deus. Porque a proposta de Deus, gente, ele é uma proposta abençoadora. Eu vou ter que repetir isso. Ele é a proposta abençoadora. Em todas as áreas. Há uma falsa sensação humana de que a nossa é melhor do que o que ele tem para nós. Ah, não, Deus vai me restringir. Não, não caia nessa cilada. Pelo contrário, eu me entreguei a Ele, eu agora sou a fábrica do sonho dEle. Daí então a minha vida tem sentido e as coisas vão dar certo. E aí cada promessa dEle na minha vida em relação à proposta que Ele tem, irá se cumprir. Olha, os homens de Deus caminharam com Deus, cada uma das propostas, como promessas, situações, se cumpriram na vida de todos eles. Ao longo de toda a jornada da vida deles. Pode parecer que durante um tempo nada está acontecendo, mas você está caminhando, está andando debaixo da proposta dele, com o seu coração em paz, sabendo que é exatamente isso que nós precisamos. E essa nossa jornada com Deus só tem uma definição, a jornada de perseverança de fé. É só isso. Mas cada uma, nenhuma só palavra deixou de se cumprir de todas as boas palavras que o Senhor enviou para com o seu... Que é isso? A proposta dele é bênção sobre bênção. Não tem como. Então, o povo estava vivendo, e Jeremias só estava dizendo, gente, não continua. Olha só, vai dar ruim. E dito e feito, a gente sabe disso. Foram parar no cativeiro, tudo foi destruído, a cidade, o templo, que era magnífico. Essa era a proposta de Deus? Não. É uma proposta do homem querendo fazer a sua jornada na sua sobrevivência, afastado do entendimento de que Deus tem ali. Senhor, o que você tem para mim? O que é? Me mostra. Eu quero viver a tua proposta, porque aí as coisas se encaixam dele. E aí a gente tem uma jornada segura. Segura porque nós estamos caminhando na direção que ele apontou. Mas Jeremias levanta para dizer assim, olha, gente, Deus, ele continua aí, ó. Ele continua assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Eu é que sei qual é a vontade, a minha proposta para a vida de vocês. É uma proposta de shalom, pensamentos de paz, de crescimento, de progresso, de bênção em todas as áreas. Ser abençoado, gente, na área de família, ser abençoado na área de trabalho, ser abençoado em qualquer área. Sabe quando a Bíblia põe, e Deus põe isso, em tudo que você colocar a mão, serás bem sucedido. O que é isso? Isso é uma bênção nos dias de hoje. Você colocar a mão e ser bem sucedido. A gente tem que atribuir como bênção, porque é. Não debaixo dessa ordem aí, ó. Pensamentos de paz, de proteção, cuidado. Não pensamentos de mal, de destruição, para dar um futuro e uma esperança. Em outras versões, está para dar o fim que vocês desejam. Quem é que não quer ser abençoado? Pastor, me abençoa aí, pede a Deus para me abençoar e tal, já está no combo. Se eu entrei nele, eu já estou na bênção. Basta agora eu descobrir como é que é o caminho. E agora como é que eu entendo que a minha jornada é. A minha jornada é agora, eu virei a fábrica do sonho dele. E o que é legal é que os sonhos dele são singulares para cada um de nós. Ele tem uma proposta singular para a tua vida. E ninguém pode ter, é só sua. É uma proposta disso aí, ó, só pensamentos de paz, de shalom, de bênção em todas as áreas. Mas isso não é muito ensinado.
Quando a gente encontra com Jesus, a gente continua com aquele velho hábito da sobrevivência, de tentar aqui, tentar ali, continuar fazendo, e aí a gente aparece domingo na igreja. Isso é religião, isso não é vida. Jesus não é religião, Jesus é vida. Jesus é uma comunhão, é uma pessoa, é um relacionamento de forma diária. Faz parte nós nos congregarmos, como o Rafa está falando, uma série super interessante, mais do que interessante, importante entendermos a força de sermos corpo de Cristo sobre a face da terra. Sem o corpo de Cristo sobre a face da terra, como é que as pessoas, como é que Deus, que tem paixão pelas pessoas, vai alcançá-las se não for por mim e por você? Fala aí, gente. Quer dizer que então Deus não pode fazer nada sem a minha vida? É exatamente isso, na proposta que Ele tem. Em relação a outras pessoas, Ele não fará nada sem você, nem sem a minha vida. Porque a gente viveu nesse mundo, e estamos vivendo num mundo que só pensa no seu umbigo e na sua própria vida. Mas não é assim, o céu não funciona dessa maneira. Tudo vive para um propósito, que é Ele. Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Meu Deus, que coisa tremenda, gente. Muito legal. Então, nós somos colaboradores. Nós participamos da proposta do céu. E eu quero te falar, antes de você nascer, já conhecia você, conhecia o teu nome, disse para você, a tua proposta é essa, você vai para a terra sim. Aí você, nasceu. É muito legal isso que eu estou conversando com vocês, gente, porque aqui está a cura de muitos traumas e coisas interiores. A pessoa acaba sendo completamente curada, entendendo o amor de Deus pela tua vida. O que acontece com o homem sobre a face da terra é só desgraça, mas quando ele encontra Jesus, ele é curado, cara. Porque ele encontrou o amor, ele é amor, ele não tem, ele é a bênção, ele é... Eu vou te falar, se você encontra com ele na rua, tu cai no chão, não aguenta. Eu nunca fui para a presença de Deus e saí de lá atemorizado, cheio de medo, horrorizado, com os cabelos arrepiados. Porque na presença de Deus não tem medo, não tem terror. A presença de Deus é um descanso, cara, que você não faz ideia. É um negócio que te enche, que te envolve, cara, que gera uma alegria, uma força, um ânimo, um prazer. Quando você fala, você está rindo à toa, o que é isso aí, cara? Isso é Jesus dentro, porque Ele é a fonte disso. Alguém está compreendendo um pouquinho essa mensagem doidinha, não? Daí, então, vamos lá, em Atos capítulo 26. Eu quero ler essa passagem, fazer uns comentários. Atos capítulo 26, quando Paulo dá o seu testemunho para o rei Agripa, e ele estava só numa jornada guiada, porque Deus tinha falado para ele, cara, fica tranquilo, porque você vai ter que ir para Roma. Porque eu quero que você vá para lá. E, obviamente, ele levou o evangelho para lá, para dar testemunho de Jesus para muitas pessoas. E nós sabemos disso. Então, ele começa a dar um testemunho, e quando chega no verso 19, ele diz assim, ó rei Agripa, então é o seguinte, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial da qual o apóstolo Paulo está falando, você pode trocar, gente, e faz o mesmo sentido por proposta. Eu não fui desobediente à proposta de Deus para a minha vida. Eu simplesmente fui vivendo o que Ele falou para mim. Se você for ler em casa, faz um dever de casa aí, dá uma lidinha, a partir do verso número 13, ele conta o testemunho, que ele estava lá, de caminho para Damasco, com as cartas dos sacerdotes para prender os cristãos, e de repente Jesus aparece para ele naquela luz e fala, ô Saulo, por que você me persegue? Todo mundo conhece isso. Isso está lá em Atos 9, ele só está dando o testemunho dele, até amplificado aqui, tá? É bem interessante.
Aí, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem você persegue. Aí eu fiquei pensando sobre isso, eu já falei isso várias vezes, mas cada vez mais parece ter uma revelação a mais nesse conteúdo, porque Jesus falou assim, eu sou Jesus, você está me perseguindo. Ele poderia dizer assim, não tem nada a ver contigo, eu estou te conhecendo hoje. Eu, na verdade, estou perseguindo os cristãos, esse cara aí, tal, você e tal. E Jesus assume aquela perseguição aos cristãos pessoalmente. Você já parou para pensar nisso? E você carrega uma proposta pessoal do Senhor Jesus? Quem é o inferno para parar a proposta que Deus tem na tua vida? Já mandei ver, tu tinha que anotar isso aí, dar glória a Deus e rodopiar, e fazer um Aí o inferno está te perturbando, então ele está perturbando a pessoa errada, porque você carrega a proposta dele. Ele vai se dar mal. Vai se dar mal, não tem como parar. Não parar o apóstolo Paulo, não vai parar você, nem eu, quando? Quando eu estou completamente na claridade a respeito da vontade dele, da proposta dele na minha vida. Como é que o inferno pode parar as promessas de Deus, uma vez que Deus te fala a respeito de várias coisas que são promessas? Não pode parar. Na vida daquele que crê, não pode parar. Vou repetir de novo, não pode parar. Perturba, fica ali, tem resistência, mas não pode parar. Não vai deixar de se cumprir. Então o apóstolo Paulo, ele tinha a proposta dele, que ele entendia que era aquela, mas ele encontrou uma proposta maior. Ele encontrou a perfeita proposta. Então era um homem que carregava um destino, vamos dizer assim, e agora encontrou com a verdadeira razão de viver. Uau, mudou tudo, hein? E ele agora passa a ser quem? O apóstolo Paulo. Você sabia que no início, quando ele se converte, e a galera diz, não, sabe, Saulo de Tarso, ele agora é um dos nossos. Que é isso? Não pode ser. Eu não vou ficar perto desse cara, não, porque esse cara... Deus tinha transformado a vida dele. Mudou. Mudou. Ele que corria para lá, agora está correndo para cá. Porque encaixou debaixo da proposta de Deus. É isso que a gente precisa. Você precisa ter uma revelação daquilo que Deus tem para você como ser pai dentro da sua casa, responsabilidade, mãe, esposa, esposo, trabalho. O que mais? E mais do que Ele tiver para falar para você. Se você buscar, Ele vai dar aquilo que a gente costuma falar. Ele vai dar um download. O download do céu vai descer no teu coração. E você terá, como diz o outro, absoluta certeza. Não é, Michel? Absoluta certeza de que foi Ele que te falou. Foi Ele que te disse. Ninguém vai tirar isso de você mais. A igreja fica meio confusa e insegura porque ela está na sua cabeça, na sua maneira de pensar, naquilo que tem como proposta, mas não gasta um tempinho para entrar dentro dele e ele descortinar. Eu gosto disso, sabia? Porque foi exatamente assim que ele fez. Gente, olha só, eu com 2 anos de convertido, você pensa que eu conhecia alguma coisa? Eu conhecia bem as doutrinas da Bíblia, um entendimento saudável, né, já edificado e maduro, não. Eu já sabia tudo dentro de mim. O que ele queria de mim? Eu estou agora um pouquinho mais velho, 30 e poucos anos e tal, continuando a fazer exatamente coisas de 40 anos atrás. Aleluia. Mas pastor, é assim? É assim, porque está dentro de você, porque Ele está dentro de você, e você acaba se tornando a fábrica dos sonhos dEle. E, pastor, mas eu quero saber o seguinte, eu vou ser abençoado, nem pergunte. E conforme você vive a proposta dele, ele vai te abençoando em todas as áreas. Isso é bíblico. Então ele disse assim, eu não fui desobediente à proposta de Deus. Eu não fui desobediente à vontade, ao desejo de Deus.
E eu fui cumprir aquilo que ele me falou para fazer. Pronto, cumpriu a chamada dele. Gênesis capítulo 12, para a gente terminar, uma passagem super conhecida, eu também gosto, porque eu entendo que assim, Deus ele trabalha tão simples, gente. Ele chega para a vida desse homem, Abraão, para aqueles que não conhecem, é o primeiro homem, e Deus já tem essa programação de fazer uma aliança com ele, para que então viesse um povo, e desse povo nascesse o descendente, o Messias. E você vê que o negócio é muito maior do que a vida dele. Mas incrível que Deus não chega para ele dando uma gravata, dando uma imobilização nele, um MMA, e dizendo, você vai ter que fazer na marra, cara. Mas em Gênesis capítulo 12, Deus chega para ele e manda ver. Abraão, sai da tua terra. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, primeiro verso, da tua parentela, na casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que eu acho incrível com Deus é que é o seguinte, ele não chega para dizer, Aline, o que você acha? Ele já chega, ele é firme, que tudo gira ao redor dele. Aí legal. E aí ele também é assim, olha só o coração dele, gente, presta atenção, olha o coração de Deus. Você vai sair desse lugar aí, cara, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai da tua parentela, de tudo isso aí, porque eu tenho uma proposta para você. Depois ele diz assim, ó, de ti farei uma grande nação. Só um detalhe, Abraão, olhem para cá, esse é o meu sonho para você. Eu te abençoarei, está escrito ou não? Olhem para cá, não pense que a proposta de Deus que Ele tem na tua vida não está envolvido isso aqui que eu acabei de te falar. A verdadeira bênção de ser abençoado em todas as áreas da tua vida está na proposta de Deus para você e para a minha vida. Beleza? Então está escrito lá, te abençoarei e te engrandecerei o nome, cara, você crescerá, você prosperará, você progredirá. E disse assim para ele assim, eu quero que você seja uma bênção, Abraão. Uma bênção para outros. Você sabia que Abraão é o nosso pai na fé? Gálatas capítulo 4 fala sobre isso, 3. Gálatas 3 fala sobre isso, ele é o nosso pai. Uau! O dia que você subir, eu também, dá um beijo em Abraão, seu papai na fé. Porque ele creu, ele obedeceu, se entregou ao sonho de Deus. E o que acontece? Essa proposta, ela passa a ser o sonho de Abraão. E é isso que acontece. Você passa a viver uma jornada de vida, que é uma jornada que é o próprio sonho de Deus na sua vida, dentro do teu coração, porque você descobriu. Aí você vai achar sentido em ser pai, em ser esposo, em trabalhar, em servir a Deus na sua igreja, em caminhar com Ele. Nunca mais você vai viver uma vida insegura, perdida, porque você foi achado. Ele descortinou, ele não chegou para Abraão e foi rodando e tal, daqui a 10 anos eu vou te revelar o que eu tenho para você. Ele chegou na lata para ele, já falou tudo. Ele descortina, ele dá um download para você. E daí por diante ele foi só seguindo. Então, o sonho de Deus passa a ser o sonho de Abraão. Alguém está entendendo isso? Isso é para cada um de nós. Não pense que isso é uma coisa assim, não, eu não sou pastor. Gente, tem nada a ver. Nós somos pessoas isoladas. Eu tenho uma função no corpo de Cristo, mas nós todos pertencemos ao corpo de Cristo. É uma chamada na minha vida, fora outras coisas, que eu entendi que a proposta de Deus era outra. Eu entendi a minha responsabilidade, a minha missão, quando um dia casar, ser pai, ser esposo. Alguém está pegando? Trabalho. É demais. Fique de pé, vamos orar. Legal. Eu quero que você saia daqui com isso aí. Você é a fábrica dos sonhos de Deus.
Ele valorizou a tua vida e a minha ao ponto de sermos fábricas dos sonhos dele. Uau, isso aí não é demais, gente? Eu sou pastor, mas Deus não me ama, não quer saber, não olha para mim. Não faça isso, não pense assim, está pensando errado. Cada um de nós aqui é importante para Ele. Ele morreu por todos. Por isso Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Ele vive em mim em termos de proposta. Alguém está entendendo? Isso tem a ver com trabalho, gente, tem a ver com todas as coisas da nossa vida. Você vai aprendendo, e aqui essa é a nossa chamada do nosso ministério, é te aprender na maturidade, você entender a verdade, ao ponto de você viver isso na prática. Como o Rafa falou, são experiências de entender, Senhor, eu estou aqui e tal, o que você quer de mim no meu trabalho? Para onde você quer que eu vá? Uau, a tua vida vai mudar. Aí eu converso com uma opção de gente que está vivendo... Bom, pastor, então eu chamei Jesus para me abençoar, fez errado. Era bom você descobrir o que ele queria para ficar no combo da bênção. Porque chamar ele para abençoar uma proposta nossa não funciona, porque agora nós somos dele. Nós fomos comprados por preço, ele vem habitar em mim, e agora é o coração dele que domina. Uau, é muito bom, gente. Vou te falar. Você tem que experimentar isso. São experiências. O que é legal com Deus é que Ele é uma experiência. Você vai experimentando isso no teu ambiente de casa, trabalho. Senhor, eu estou precisando mesmo ter um download da minha responsabilidade como pai dentro da minha casa e tal, ou como esposa, ou a valorização da minha esposa, do meu marido e tal, dos meus filhos. Ele vai te dar esse download, cara. A importância de você, pai, para com seus filhos, da responsabilidade. Não é só dar dinheiro para eles, não. Vai entender. E você vai ficar em paz, você vai entender. Uau, é isso mesmo, olha. Feche seus olhos.